Tem uma coisa que ninguém fala, mas que um dia eu precisei encarar com o coração aberto. Nem toda dívida é financeira. Algumas estão na mente, outras estão no corpo, outras estão na alma. E enquanto a gente insiste em pagar só o que aparece no papel, a vida continua nos cobrando por dentro silenciosamente, até que a gente acorde. Eu achava que meu problema era o dinheiro, as contas, os boletos, o saldo negativo. Mas quanto mais eu tentava resolver isso lá fora, mais eu me afundava por dentro. Era como correr sem sair do lugar, como se o universo me dissesse: você ainda não entendeu. E de fato, eu não tinha entendido. Porque a verdadeira mudança não começa no banco. Começa na consciência. O mais louco é que isso não tem a ver com mágica, nem com sorte, nem com fórmula secreta. Tem a ver com vibração, com identidade, com a história que você conta para si mesmo todo dia sem perceber. E foi nesse ponto que eu quebrei um ciclo, porque descobri que existe um método, e ele começa quando você muda sua frequência, quando você muda o que sente, quando você muda o que acredita. E isso vai contra tudo o que nos ensinaram. Vai contra o desespero, contra a pressa, contra o medo que nos fizeram engolir desde sempre. Mas é justamente por isso que funciona. Porque acessa uma parte sua que é mais antiga que qualquer conta. A parte que sabe criar. A parte que vibra. A parte que manifesta. E se você chegou até aqui, talvez já esteja pronto para escutar o que sua alma está tentando dizer. Talvez este seja o momento de silenciar o barulho da dívida e ouvir o chamado da abundância. Porque ela não vem de fora. Ela vem quando você muda por dentro. E isso pode começar agora. Por muito tempo eu achava que o problema estava no mundo lá fora, no salário que não dava, nas contas que nunca paravam, nas oportunidades que nunca apareciam. Mas um dia, algo me parou. Era como se uma voz dentro de mim dissesse: olha mais fundo. E quando eu finalmente tive coragem de encarar, percebi que o problema não era o dinheiro. Era quem eu acreditava ser em relação a ele. Eu carregava dentro de mim uma ideia fixa, a de que eu era alguém destinado a lutar, a sobreviver, a se virar com pouco, como se ter muito fosse perigoso, como se prosperar fosse um risco. Essa identidade não vinha da lógica nem da verdade. Ela vinha da repetição, de memórias, de frases que ouvi sem perceber, de emoções que aprendi a normalizar. E enquanto eu fosse essa pessoa, nada ia mudar lá fora. Foi um choque perceber que eu me sentia desconfortável com a ideia de abundância, que eu rejeitava ajuda, que eu sabotava qualquer possibilidade de receber mais. Era como se meu corpo tivesse sido treinado para vibrar na escassez, e eu não entendia por quê. Eu só sabia que cada vez que o dinheiro chegava, ele ia embora rápido, como se algo dentro de mim quisesse se livrar dele. Eu comecei a observar os meus pensamentos como quem assiste um filme antigo. E quanto mais eu prestava atenção, mais eu via que meu roteiro interno era sempre o mesmo. Não é suficiente. Não vai dar. É melhor nem tentar. Essas frases ecoavam em silêncio, mas dirigiam cada decisão, cada medo, cada impulso automático de evitar risco ou prazer. Meu corpo reagia como se o fracasso fosse inevitável, como se eu não tivesse escolha. E foi aí que uma nova pergunta surgiu. E se eu não for essa pessoa? Foi estranho até pensar nisso, porque de certa forma eu me acostumei com aquela dor. Ela era familiar, ela me dava uma identidade. Mas, e se houvesse outra versão de mim, uma versão que não se define pelas dívidas, pelas falhas, pelas limitações herdadas? Eu senti uma vontade imensa de conhecê-la. Essa vontade virou fogo dentro de mim. Não um fogo destrutivo, mas uma chama silenciosa que começou a queimar tudo o que era mentira. Eu comecei a questionar as histórias antigas, a olhar com mais compaixão para quem eu era, e a imaginar, mesmo que por segundos, quem eu poderia ser. E isso mudou tudo, porque pela primeira vez eu percebi que a mudança verdadeira não é financeira, ela é identitária. O dinheiro nunca foi o ponto de partida, foi só o espelho, o reflexo da vibração que eu carregava por dentro. O que eu acreditava merecer, o que eu achava possível, o que eu tolerava sem perceber. E quanto mais eu limpava esse espelho interno, mais o mundo externo começava a responder, com sutilezas, com sinais,
com milagres que pareciam pequenos, mas que dentro de mim eram enormes. Não é sobre resolver tudo de uma vez. Não é sobre acordar milionário. É sobre acordar novo. Acordar com outra consciência, com outro olhar. E foi exatamente isso que começou a acontecer. E quanto mais eu mergulhava nisso, mais eu entendia que era como se a simples lembrança de uma conta atrasada acendesse um alarme dentro de mim. O peito travava, o estômago encolhia, a respiração encurtava. Eu nem precisava olhar para o extrato. Meu corpo já sabia que vinha dor. Era automático, inconsciente, quase como um condicionamento antigo que eu nunca questionei. E isso me mantinha preso num ciclo silencioso, sem perceber. Eu começava o dia bem, mas bastava um lembrete de cobrança ou uma notificação no celular para tudo desmoronar. Era como se meu corpo tivesse decorado a reação de fracassar, como se ele estivesse sempre pronto para se defender de algo que nem aconteceu ainda. A tensão vinha antes da realidade, vinha do pensamento, e eu me tornei refém disso por muito mais tempo do que imaginava. Às vezes o problema nem era tão grande, mas a sensação era desproporcional. Uma avalanche interna por causa de um boleto. Eu me sentia pequeno, sem saída, pressionado. E o pior, eu nem percebia o quanto aquilo consumia minha energia, o quanto eu deixava de viver o presente, de criar o novo, só porque meu corpo estava sempre preso na antecipação do fracasso. Foi só quando comecei a me observar com honestidade, de verdade, sem máscaras, que percebi esse padrão. Eu vi que eu não pensava em soluções. Eu só revivia o medo. E cada vez que eu repetia esse ciclo, eu alimentava um campo de vibração que atraía mais do mesmo. Era como se o universo só respondesse ao que meu corpo gritava, não ao que minha boca pedia. Então, eu decidi parar. Não com raiva, não com desespero, mas com presença. Eu comecei a respirar fundo cada vez que o medo surgia. Colocava a mão no peito, fechava os olhos e dizia para mim mesmo: eu não sou mais essa programação. Era como reprogramar um animal ferido. Eu precisava ser paciente comigo. Precisava ensinar ao meu corpo que ele estava seguro agora. Esse processo foi doloroso, mas também foi libertador, porque quanto mais eu conseguia manter a calma diante do medo, mais eu recuperava meu poder. E o mais surpreendente, as dívidas não sumiram de uma hora para outra, mas a minha relação com elas mudou. Eu parei de me sentir derrotado. Comecei a sentir que sim, havia algo novo nascendo em mim. E com essa nova energia, novas ideias começaram a surgir. Eu vi caminhos que antes pareciam invisíveis. Vi portas onde antes só havia paredes, porque o medo cega, mas a presença clareia. Eu percebi que meu corpo era o termômetro da minha mente e que, ao mudar meus estados internos, o mundo externo tinha que mudar também. Não era uma crença mágica, era biologia, vibração, consciência. Hoje, cada vez que sinto o medo se aproximar, eu respiro, eu abraço, eu acolho, eu não luto contra, eu curo, porque meu corpo aprendeu a se preparar para a vida, não mais para o fracasso. E mesmo quando os desafios aparecem, algo em mim permanece firme, porque agora eu sei. Por tanto tempo eu quis evitar a palavra escassez, fingir que ela não existia. Repetia afirmações positivas como um mantra, mas por dentro, eu estava sempre correndo. Correndo do medo, da vergonha, da sensação de que nunca era suficiente. E quanto mais eu fugia disso, mais ela me perseguia. Como se a escassez sentisse o cheiro do meu pavor e viesse atrás de mim. Teve um dia em que eu me olhei no espelho e vi nos meus próprios olhos o vazio. Um vazio que dinheiro nenhum podia preencher. E ali, naquele instante silencioso, algo em mim cedeu. Eu parei de correr, parei de fingir, parei de tentar maquiar com gratidão o que, na verdade, era desespero disfarçado. Eu sentei, respirei e deixei a escassez me olhar de volta. O que eu vi foi assustador no começo. Eu vi crenças antigas. Vi a voz do meu pai dizendo que o mundo era duro. Vi cenas da minha mãe fazendo milagre com pouco. Vi a criança que aprendeu que desejar era perigoso. Vi o adolescente que se acostumou a se contentar com migalhas. E vi o adulto que, mesmo buscando espiritualidade, ainda tinha medo de pedir o que queria. Naquele dia,
Eu entendi que minha maior dívida não estava nos boletos. Estava na mente, na forma como eu pensava sobre mim, sobre o mundo, sobre o que era possível. Era como se eu tivesse acumulado anos de pensamentos negativos, juros emocionais altíssimos, crenças que drenavam minha energia. E ninguém podia quitar isso por mim. Só eu. Então eu fiz algo simples, mas profundo. Eu sentei com a minha escassez e conversei com ela. Fechei os olhos, respirei devagar e perguntei: "O que você quer me mostrar?" E pela primeira vez, ela não gritou. Ela sussurrou. Me mostrou que tudo aquilo era medo de não ser amado, de não ser visto, de não ser o bastante. Era uma dor antiga pedindo acolhimento, não rejeição. E quanto mais eu ouvia, mais eu me libertava. Porque eu percebi que, ao invés de brigar com a escassez, eu podia curar a mente que a alimentava. Eu podia ensinar ao meu sistema nervoso que era seguro prosperar, que era seguro receber, que era seguro viver além da sobrevivência. E isso, para mim, foi o verdadeiro começo da abundância. Não foi uma mudança repentina, foi um processo, um dia por vez, um pensamento por vez. Mas algo essencial mudou. Eu parei de fugir. Comecei a honrar cada passo. Comecei a escolher pensamentos diferentes. Comecei a criar uma nova vibração dentro de mim. E quanto mais eu fazia isso, mais a escassez perdia a força, porque ela já não tinha mais onde se esconder. Hoje, quando alguma sombra volta, eu não fujo. Eu abraço. Eu ouço. Eu entendo que cada pedaço da minha mente, até mesmo os mais escuros, estão pedindo luz, estão pedindo atenção, estão pedindo amor. E quando eu dou isso a mim mesmo, tudo muda por dentro e por fora. Porque a maior virada que tive não veio de um livro, nem de um vídeo, nem de alguém me dizendo o que fazer. Ela veio no silêncio, num daqueles momentos em que a dor bate forte, mas não tem mais para onde correr. Eu estava sozinho, a casa escura, as contas sobre a mesa, e dentro de mim, uma tempestade. Mas naquele instante, algo diferente aconteceu. Eu não reagi. Eu só fiquei ali, em silêncio. O mundo gritava lá fora, mas por dentro, algo sussurrava. Era um sussurro quase imperceptível, mas tão verdadeiro que meu corpo inteiro parou para ouvir. Era como se uma parte esquecida de mim, aquela que sempre soube a verdade, voltasse à tona. E ela dizia com uma firmeza doce: "Você não nasceu para viver no aperto. Essa dor não é seu destino. É só um reflexo do que você acreditou por tempo demais." Eu chorei, não de tristeza, mas de alívio, porque aquilo fazia sentido de um jeito que nada tinha feito antes. Eu entendi que o sofrimento que eu carregava não era um castigo, nem uma punição. Era um convite, um pedido da vida para que eu voltasse para mim, para que eu lembrasse quem eu sou, além das dívidas, além dos medos, além do personagem que aprendeu a viver com pouco. No silêncio, eu pude sentir minha alma falando, e ela não falava de fórmulas mágicas, de passos prontos, de promessas vazias. Ela só dizia: "Respira, volta, ouve." E eu ouvi. Ouvi o que eu sempre soube, mas nunca tinha dado espaço para escutar: que há algo maior em mim, que há uma abundância que não depende de prova, nem de esforço, nem de sorte. Ela só precisa de verdade. Naquele momento, não havia solução prática. O dinheiro não caiu do céu. As contas ainda estavam lá. Mas algo em mim tinha mudado. E essa mudança não foi barulhenta. Foi interna, silenciosa, mas tão poderosa que tudo ao redor começou a reagir. Eu comecei a atrair conversas diferentes, ideias novas. Pessoas que me abriram caminhos que eu nem sabia que existiam. A escassez ainda tentava bater a porta, mas agora eu não a recebia mais como hóspede. Eu sabia que ela era só uma lembrança antiga, não mais uma sentença. E quando eu me permitia voltar para aquele silêncio, para aquela conexão profunda comigo mesmo, eu lembrava: eu sou maior que o medo. Eu sou maior que essa história repetida. Eu sou presença, consciência, criação. O silêncio virou meu aliado, meu refúgio, minha ponte para algo que sempre esteve aqui, mas que eu ignorava por estar ocupado demais tentando sobreviver. E quanto mais eu mergulhava nesse espaço interno, mais eu sentia: eu estou me curando. Não pelas palavras,
mas pela escuta, pela coragem de não fugir mais do vazio, porque no fundo do vazio estava a minha essência, e essa essência não nasceu para viver no aperto. Ela nasceu para expandir, para amar, para criar, para compartilhar. E toda vez que eu me esqueço disso, eu volto para o silêncio. E lá, sem precisar de ninguém, sem precisar de respostas, eu volto a lembrar. E nesse lembrar, tudo começa de novo. Tudo se reorganiza. Tudo encontra um novo caminho. Porque não foi dinheiro. Não foi uma entrada inesperada na conta. Não foi alguém me oferecendo uma solução pronta. A primeira coisa que realmente mudou minha vida foi invisível. Foi a coragem de questionar cada pensamento que antes eu aceitava como verdade. Foi o momento em que, mesmo com medo, eu disse para mim mesmo: chega, eu não vou mais pensar assim. Eu cresci acreditando que a mente era quem eu era, que eu era o que eu pensava. Mas quando comecei a observar meus pensamentos com distância, eu percebi: a maioria deles nem eram meus. Eram herdados, condicionados, programados. Repetições automáticas de um sistema que nunca fui eu. E isso me deu um choque, porque se eles não eram meus, por que eu seguia obedecendo? Foi difícil no começo. Minha mente reagia como um animal acuado. Toda vez que eu tentava pensar diferente, surgia um turbilhão de vozes dizendo que era impossível, perigoso, irresponsável. Mas dentro do meu peito, algo dizia: continua. E eu continuei. Comecei a escolher, conscientemente, pensamentos que me elevavam, mesmo que eles parecessem falsos no início. É seguro prosperar. Eu sou digno de abundância. O dinheiro me ama. Eu repetia essas frases não como quem busca mágica, mas como quem está reaprendendo uma língua que havia esquecido. No início era só som, depois virou sensação, e com o tempo começou a virar verdade. Não porque o mundo lá fora tinha mudado, mas porque eu tinha mudado por dentro. Essa coragem de mudar meus pensamentos foi como plantar uma nova semente no deserto. No começo, parecia que nada florescia, mas algo dentro de mim já sabia. É questão de tempo, de constância, de fé. E eu regava essa semente todos os dias com presença, com silêncio, com intenções. E um dia, sem aviso, ela brotou. A leveza veio, e com ela, novas ideias, novas atitudes, novos caminhos. Percebi que a verdadeira riqueza começa no invisível, que o externo só espelha o que vibra dentro. E que, se eu era capaz de mudar minha mente, eu era capaz de mudar tudo. Porque meus pensamentos geravam meus sentimentos. E meus sentimentos criavam meu estado de ser. E meu estado de ser era o sinal que eu emitia para o campo. E o campo sempre responde. E isso virou meu método, simples, silencioso, mas profundamente transformador. Acordar, respirar fundo e escolher. O que eu vou pensar hoje? Em que frequência eu quero vibrar? E mais do que isso, quem eu escolho ser? Essa escolha diária se tornou meu maior patrimônio, porque com ela, o impossível começou a se tornar inevitável. Hoje, antes de pensar em quanto quero receber, eu penso: como quero me sentir? Antes de desejar algo, eu verifico: isso vem de falta ou de plenitude? E assim, com mais presença do que urgência, com mais alma do que pressa, eu sigo plantando. Porque agora eu sei, a semente da minha abundância mora na minha consciência, e ela floresce. Durante muito tempo eu contava a mesma história. Sempre que alguém perguntava como eu estava, eu respondia com uma mistura de cansaço e frustração. Falava das dívidas, da falta de oportunidades, das contas acumuladas. Era quase um roteiro pronto, automático. Eu não percebia, mas cada vez que repetia essa narrativa, eu a tornava mais real. Como se o universo dissesse: ah, é isso que você quer? Então toma mais disso. A história que eu carregava era pesada. E o pior é que eu achava que era só um desabafo, que era normal. Mas no fundo, cada palavra era um comando energético. Uma vibração que saía de mim e se espalhava pelo campo ao meu redor. E esse campo, como sempre, respondia com precisão àquilo que eu emanava. Foi doloroso admitir isso, mas foi libertador também. Teve um dia em que eu me ouvi falando e me deu um nó na garganta. Eu percebi que, sem querer, eu me descrevia como um derrotado, como alguém que não conseguia,
que estava sempre tentando, mas nunca alcançava. E aquilo me doeu, porque eu não queria mais ser essa versão de mim. Eu queria contar uma nova história. Uma história onde eu era o criador, não a vítima. A partir desse ponto comecei a mudar. Não da boca para fora, mas por dentro. Comecei a me calar quando vinha aquela vontade de reclamar. Comecei a escolher palavras com mais consciência. Comecei a imaginar cenários diferentes, mesmo que o mundo à minha volta ainda fosse o mesmo. E aos poucos, algo começou a mudar. O campo começou a me tratar como a nova história que eu estava escolhendo viver. Era sutil no início. Uma ideia nova aqui. Uma pessoa que me indicava algo ali. Uma energia mais leve quando eu acordava. Mas eu sentia que algo se reorganizava. Que as engrenagens invisíveis da realidade estavam respondendo à minha nova frequência. E isso me deu confiança, porque eu percebia em tempo real que meu mundo interno estava moldando o externo. Comecei a falar menos de dívida e mais de propósito, menos de conta e mais de visão, menos de falta e mais de gratidão. Não como um truque mental, mas como uma escolha vibracional. E o dinheiro que antes parecia fugir de mim começou a chegar. Primeiro em pequenos sinais, depois em sincronicidades maiores. Era como se ele dissesse: "Ah, agora sim eu te reconheço." Entendi que o dinheiro não responde à nossa pressa, mas à nossa coerência. Ele não vem porque pedimos. Ele vem porque vibramos com ele. Porque paramos de falar de escassez como se fosse nossa única verdade. Porque deixamos de repetir a velha história e começamos a viver, realmente viver a nova. Não é mágica, é frequência. É física, é consciência. Hoje, antes de abrir a boca, eu escuto meu corpo e me pergunto: essa fala cria ou destrói a realidade que eu quero? Porque eu sei que toda palavra é um feixe de energia. E toda história que eu conto me conta de volta. E agora eu escolho histórias que me libertam. Histórias que me alinham. Histórias que me lembram que, por muito tempo eu acreditei que meu objetivo era simplesmente quitar as dívidas. Pagar tudo. Resolver. Sair do vermelho. Mas quanto mais eu focava nisso, mais eu sentia um peso. Como se estivesse dentro de uma prisão que nunca terminava. Um ciclo repetitivo, sufocante, onde eu só pensava em sobreviver. Foi aí que eu percebi: o verdadeiro cárcere não eram as contas. Era a forma como eu me via. Eu me sentia como alguém sempre devendo. Devendo dinheiro, tempo, valor, reconhecimento. Era uma sensação de insuficiência constante. E essa sensação me acompanhava em tudo. Nos relacionamentos, no trabalho, até nos momentos de silêncio. Eu carregava o mundo nas costas, sem perceber que era eu quem colocava o peso ali todos os dias. Teve um momento em que eu sentei e perguntei para mim mesmo: e se essa prisão for imaginária? E essa pergunta me desmontou, porque no fundo, eu sabia que ninguém tinha me trancado. Fui eu que aceitei os muros. Fui eu que repeti os pensamentos. Fui eu que alimentei a culpa, o medo, a crença de que liberdade era só para alguns sortudos. E isso me rasgou por dentro, mas também me deu poder, porque se fui eu quem construiu essa prisão, então também sou eu quem pode abrir a porta, não de forma mágica, mas com escolhas, com consciência, com presença. Comecei a fazer algo simples. Toda vez que me sentia preso, eu fechava os olhos e me perguntava: isso é verdade? Ou é só um pensamento que parece verdade? E na maioria das vezes, era só um pensamento. E foi ali que começou minha libertação. Quando percebi que o problema nunca foi o valor no boleto, mas o valor que eu me dava, o que eu acreditava merecer, o quanto eu confiava em mim mesmo. E essa mudança não aparece num extrato bancário. Ela aparece no jeito como você anda, como você respira, como você escolhe. Porque quando a mente se liberta, o mundo obedece. Comecei a notar pequenos milagres. Um cliente antigo que reaparecia. Uma solução que eu nunca tinha visto. Um sim que vinha depois de tantos nãos. E entendi que essas coisas não vinham por sorte. Elas vinham porque eu estava mudando por dentro. Porque eu tinha parado de viver como um prisioneiro vibracional. Porque eu tinha soltado as algemas da minha própria mente. E o mais incrível é que, quanto mais eu me libertava, mais eu queria ajudar outros a fazerem o mesmo.
porque percebi que muita gente vive assim, tentando pagar contas, quando na verdade está tentando pagar uma culpa que nem é sua, tentando compensar uma dor antiga, um abandono, uma história de escassez que foi herdada, mas nunca questionada. Hoje, quando olho para trás, não vejo mais falhas. Vejo camadas. Camadas que me ensinaram a enxergar a diferença entre o que é real e o que é só ruído mental. E é nessa clareza que eu caminho agora. Porque agora eu sei. Não é sobre pagar contas. É sobre me lembrar todos os dias que há uma paz que não tem valor de mercado. Um silêncio interno que nenhuma quantia pode comprar. E foi quando eu comecei a sentir essa paz, mesmo sem ter tudo resolvido do lado de fora, que entendi. A minha mente é meu bem mais precioso, porque é nela que tudo nasce. É dela que parte a vibração que cria, atrai, transforma. E quando ela muda, tudo ao redor muda também. Eu já busquei respostas fora, já corri atrás de métodos, planilhas, promessas. Já achei que a solução estava num curso, num guru, num empréstimo, num golpe de sorte. Mas cada tentativa me trazia de volta para a mesma encruzilhada. Ou eu mudava por dentro, ou nada mudava de verdade. E um dia, cansado de rodar em círculos, eu parei, me aquietei e comecei a olhar para dentro com olhos novos. No início, minha mente parecia um campo de guerra, pensamentos contraditórios, vozes do medo, histórias de fracasso. Mas ao invés de tentar calar tudo, eu sentei com elas. Respirei, ouvi e comecei a limpar, uma por uma, como quem tira as ervas daninhas de um jardim. Era lento, doloroso, mas com o tempo, começou a florescer. Comecei a sentir gratidão sem motivo, paz sem razão, amor sem causa. Foi nesse estado que o dinheiro começou a vir. E não porque eu estava desesperado por ele, mas porque eu já não estava mais vibrando falta. Estava vibrando presença, completude, alinhamento. O dinheiro passou a reconhecer minha frequência como compatível. E eu, pela primeira vez, me senti em paz ao recebê-lo. Sem culpa, sem medo de perder, sem autossabotagem. Entendi que minha mente é como uma antena, e se ela estiver sintonizada com o medo, só vai captar escassez. Mas se ela estiver sintonizada com a verdade, com o amor, com a confiança, com a criação, então ela se torna magnética, e a realidade vem até mim, como resposta natural daquilo que eu sou, não como esforço, mas como reflexo. Hoje eu acordo e respiro com mais leveza, não porque tudo é perfeito, mas porque eu parei de ser escravo da mente velha, a mente que só sabia repetir o passado. Agora, eu escolho criar o novo. Eu escolho alimentar pensamentos que me elevam. E cada vez que faço isso é como se um depósito invisível fosse feito dentro de mim. Uma riqueza silenciosa, que transborda. O mundo lá fora ainda funciona no ritmo da pressa, do medo, da cobrança. Mas dentro de mim, algo mudou. E é essa mudança que segura tudo de pé, que abre portas, que organiza encontros, que cria possibilidades. Porque quando a mente vibra em coerência, o universo não resiste. Ele coopera, ele entrega, ele honra. E nesse fluxo, eu sigo. Um dia de cada vez. Um pensamento de cada vez. E a cada escolha consciente eu sinto. A minha mente é sim mais rica que qualquer banco. Porque ela não apenas guarda, ela cria, ela expande, ela abençoa. E é por isso que o dinheiro vem. Não como fim, mas como consequência natural de quem eu sou agora. Se tudo que você ouviu até aqui tocou algo dentro de você, respira fundo, porque talvez não seja só um vídeo, talvez seja um espelho, um reflexo da sua própria alma dizendo: ei, já chega de sobreviver, vamos viver de verdade agora. E viver de verdade não começa com dinheiro, começa com consciência, com presença, com coragem de pensar diferente. O que você sente ao acordar? O que sua mente repete em silêncio? Que história você ainda carrega que não te pertence mais? São essas perguntas que, quando feitas com o coração, começam a abrir portas. Não porque trazem respostas prontas, mas porque nos colocam no fluxo da criação. E é nesse fluxo que a abundância nasce, sempre de dentro para fora. Então, se algo se acendeu em você,
Permita-se aplicar. Permita-se reescrever sua vibração. Você não precisa saber o caminho inteiro. Só precisa dar o primeiro passo com verdade. E esse passo pode ser uma escolha de pensamento, uma respiração mais consciente, um instante de silêncio no meio do caos, porque é nesses pequenos gestos que uma nova realidade começa a se formar. E se essa mensagem tocou seu coração de algum jeito, fica aqui comigo. Se inscreve no canal, ativa o sininho, volta todos os dias para continuar vibrando nessa nova frequência, porque aqui a transformação é diária, é viva, é possível, e você não está mais sozinho.